Olá pessoal, boa noite mais uma vez. É, Nós estamos aqui dando início ao projeto Fala Vila Augusto e hoje nós teremos um convidado para falar do tema, início da Associação de Moradores da Vila Augusto. A gente vai tentar fazer um apanhado histórico para trazer um conhecimento para vocês. Primeiramente, queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui presente com vocês e nós iremos aí fazer o convite aí ao nosso convidado. Esperar só um instante aqui, ver se a gente consegue colocar ele aqui na live. Olá, Lenilton. Boa noite. Opa, boa noite. Deixa eu configurar aqui a câmera. Tá ok. A câmera só tá virada aí. O senhor tá aí me escutando bem? Estou ouvindo bem. Agora. Bom. Ela tinha. Obrigado por. Só Tinha ficado. um probleminha técnico que a gente teve, né? Ela tinha desconfigurado aqui, mas foi resolvido. Tá ok. Eu queria agradecer a presença do senhor aí conosco, né, de se disponibilizar para trazer aí esse conhecimento para a gente. Né? E primeiramente, antes de tudo, da gente começar aqui, eu gostaria que o senhor se apresentasse, porque tem outras pessoas aí que seguem o Instagram, às vezes não conhecem. Né? E se o senhor puder se apresentar aí para a gente. Boa noite, Daniel. Boa noite às outras pessoas que estão assistindo aí ou que vão assistir, né? Eu me chamo Lenildo, né? Sou professor de História de Ensino Fundamental e Ensino Médio e também sou corretor de imóveis. Então, a gente tem uma trajetória de participação em movimentos sociais aqui na Vila Augusto, né? E dentro dessa trajetória está também a participação na formação, na elaboração de estatuto, da criação da Associação de Moradores. Né? Então, a gente teve essa participação aqui na Vila e em outras comunidades também. Então, estou aqui para a gente debater e falar um pouco sobre a história da criação dessa associação, como ela surgiu, e alguns feitos que ela conquistou aí no decorrer de sua existência. Muito bom. O senhor falando sobre essa questão, né, do surgimento da associação, e muitas vezes as pessoas elas desconhecem, né, de como surgiu. Sabe aquela questão burocrática e tudo de associações que a gente vê também, né, em outras cidades, em cidades grandes também a gente vê associações que são bem conhecidas, mas essas associações assim de bairro, como a nossa comunidade, elas têm uma coisa excepcional e a gente gostaria de saber, né, como surgiu, porque tem a história da associação, de como foi que ela surgiu aqui em nossa comunidade. Pois é, Daniel, a associação ela surgiu, né, da necessidade das pessoas de serem ouvidas, de apresentarem os seus problemas, né, de se confraternizarem, né, de se conhecer. Então, como professor, eu tive uma participação bem efetiva, mesmo antes de professor, né, quando aluno ainda, participei do movimento estudantil e já tinha uma certa experiência já com a formação de associação. Fui presidente da UESC, né, a União dos Estudantes de Santa Cruz do Capibaribe, e exerci outros cargos na diretoria. Então, a participação dentro do movimento estudantil me trouxe, né, esse conceito de participação do coletivo, das comunidades. E quando eu acabei a faculdade, né, comecei a trabalhar em Santa Cruz, e nesse período que eu comecei a trabalhar em Santa Cruz pela prefeitura, o governo federal estava fazendo uma série de programas, de projetos, né, de fortalecimento das associações. Até o chamado Projeto Alvorada, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Os mecanismos estavam sendo criados de suporte para assistência social, e aí ia se criar os conselhos, e dentro desses conselhos precisava se fortalecer as associações. E eu participei de diversas atividades desses programas, né? Dentro dos programas tinha alguns projetos de
criação de capital social, ou seja, de passar informação para as pessoas para fortalecerem as associações, né? E eu não poderia deixar de aproveitar essas informações e aplicar isso aqui na nossa comunidade, aqui na Vila Augusto, né? Então, a gente resolveu criar a associação, fez uma assembleia lá na igreja, na Capela Nossa Senhora da Paz, convidamos os moradores na época, em 2004, né? E aí a gente mostrou o que seria uma associação, para que aquilo ia servir, e marcou uma data para fazer, né, a discussão do estatuto. Na realidade, o modelo de estatuto ele já vem quase pronto, porque existe uma série de normas que precisam ser cumpridas e que está dentro da legislação também, dentro da configuração de associação comunitária, né? Então, o estatuto é meio que apresentado e feito algumas alterações que são possíveis, né? E assim foi feito, foi aprovado o estatuto e foi eleita a primeira diretoria, isso em 2004. Né? E a associação, ela perdurou por esse período todo, já quase 20 anos, 19 anos já, né, de formação. Ela teve diversas conquistas e ainda está ativa hoje, fazendo um trabalho excepcional aqui na Vila Augusto, né, com essa interação com as autoridades de São Domingos, do Brejo, e muitas vezes até de Santa Cruz também, já que a gente é uma comunidade que está muito próxima a Santa Cruz e nossos problemas também de relação a Santa Cruz. Mas só lembrando que a associação não é só para resolver problemas, né? A associação ela serve também para as pessoas se confraternizarem, para trabalhar cultura, para trabalhar esporte, entretenimento e uma série de outras coisas. Então, a associação ela surgiu nesse sentido, né, de juntar a comunidade para fazer um trabalho em coletivo em prol da própria comunidade. É interessante o senhor trazer essa história porque eu também participo da associação e é com orgulho que eu participo, porque na época do estatuto, eu não sei se o senhor lembra, se o senhor viu, mas tem a assinatura que eu fiz lá, acho que na época eu estava com 9 anos, né, que hoje eu estou com 30, já tem se passado aí, a associação está completando esse ano 19 anos já. Então já é de maior já a associação. Quer dizer que estava presente na formação do estatuto, né? Tava. Ainda era criança naquele tempo. Assinei. Tá lá na ata também. Não, quando vocês fizeram. E o interessante é que, às vezes, né, a gente despreza, né, as pessoas, né? Isso não acontece na maioria das vezes, né? Muitas vezes a gente diz, não, mas uma criança, um idoso, um analfabeto não pode participar disso. Mas eu acho extremamente importante, inclusive, né, com a participação oficial mesmo, de assinar. Porque, embora uma criança de 9 anos, talvez ela não tenha conhecimento naquele momento da importância que é aquele documento, da importância que é aquele evento, mas no futuro ela vai saber que participou de um ato muito importante. E eu nem sabia que tu tinha assinado esse estatuto aí na época da sua formação, né? E interessante que nesse período aí, 2 associações foram criadas aqui na vila, né? A Associação de Moradores e a Associação de Bacamarte também, que tem mais ou menos a mesma idade, se tiver uma diferença muito pequena uma para outra, ambas com os mesmos objetivos, né? De reunir as pessoas. A de Bacamarte com um objetivo mais específico, que seria de trabalhar a questão da cultura de Bacamarte, né? Mas que tem uma formatação muito parecida com a Associação de Moradores, né? Então, para você ver que os frutos, eles vieram e você está aí conduzindo hoje um trabalho de uma associação que você, apesar de ser criança, mais viu nascer e hoje você entende a importância, né, desse trabalho de criação de associação. Muito bom. E acho que uma outra dificuldade que às vezes se encontra, que eu acho que é o objetivo desse projeto, do início desse projeto, né? De explicar o que é a associação, para as pessoas entenderem que, muitas vezes, as pessoas dentro da nossa comunidade, como a gente já falou anteriormente, acreditam que a associação tem o poder de fazer alguma coisa que cabe, muitas vezes, ao governo. Que a associação, a gente vai ver a função dela quando eu fazer essa pergunta, que acho que é uma pergunta para finalizar o assunto aqui da associação, e se surgir mais algum assunto, a gente vai tratar sobre ele. Mas, às vezes, as pessoas se confundem ou não entendem o que é uma associação. E se o senhor pudesse nos explicar o que é a associação e qual a função da associação dentro da comunidade.
A associação ela tem algumas limitações, né? Ela tem suas atribuições também. Né? Primeiro que para participar de uma associação é uma decisão de cada pessoa e é voluntário, né? Ou seja, a pessoa participa se quiser, ninguém é obrigado a participar da associação, né? E mesmo que se associe, não é obrigado também a continuar associado. Né? E os próprios dirigentes da associação, eles não são remunerados pelo trabalho que fazem, é um trabalho voluntário, e inclusive os sócios também. Mas a associação, o que ela faz, né, é juntar as pessoas em torno de um objetivo comum. Então, como a ausência do público é grande, muitas vezes uma ação que deveria ser praticada pelo próprio poder público termina caindo no colo da própria comunidade para resolver isso. E a associação, ela é um elo, não é que ela vai resolver, né? Ela vai provocar os agentes responsáveis para resolver isso aí. Mas, às vezes, os problemas são tantos, né, que as pessoas acham que a associação não está conseguindo resolver, mas a associação ela não resolve. Né? Ela é uma espécie de intermediária, ela vai identificar o problema, os principais problemas, que muitas vezes tem 5 problemas, né, para ser resolvido, mas que não pode ser encaminhado tudo, que evidentemente que ele também não vai ser resolvido. Então, se escolhe as prioridades, os problemas mais absurdos, se encaminha para as pessoas responsáveis. Né? E daí pode ser atendido ou não. Então, quando não é atendido, não significa que a associação falhou ou que a associação está sendo irresponsável. Né? Quando não é atendido, o problema está nas pessoas que têm a competência de resolver isso. Mas a associação, né, quando ela faz uma reclamação, né, quando é o presidente, né, ou uma pessoa que é indicada pela presidência da associação para levar esse problema, ela está representando toda a comunidade. Porque a comunidade se reuniu em assembleia, a comunidade decidiu qual seria o problema e a associação está levando esse problema para a pessoa resolver, para a pessoa responsável resolver. Né? E muitas vezes, quer dizer, em algumas vezes não se resolve, na maioria das vezes com a associação se resolve. Exemplo disso, né, são os feitos que a associação da Vila Augusto ela conquistou durante esse seu período de existência. Logo no início, nos primeiros anos, eu lembro que tinha uma unidade de tratamento de dentária que vinha para cá, né, para fazer serviço aqui, uma unidade móvel que veio para a vila. Né? Então, uma unidade que, é claro que ela tem esse propósito de visitar os bairros, mas se não fosse a associação para fazer o elo, né, para fazer essa chamada, mostrar a demanda, atender e até muitas vezes organizar as pessoas, né, os horários, e até feira que se organiza também, que isso deveria ser de competência do poder público, mas essa parceria entre a sociedade e o poder público, né, facilita o trabalho e ajuda a própria comunidade. Né, porque muitas vezes a pessoa está no trabalho, mas você sabe que tem 5 pessoas na frente dela para ser atendido, ele vai trabalhar e quando estiver próximo a hora ele volta para ser atendido. Num caso específico, feito isso, de atendimento dentário que era feito antes. Né? Então, essas conquistas, essas e outras que a associação consegue, né, ela conseguiu porque é um grupo de pessoas que está representando toda a comunidade, né, que apresenta suas demandas, leva às autoridades competentes, por isso que vão executar o serviço. Então é muito importante isso aí. Até a gente conversava sobre os outros presidentes que teve anteriormente e também as conquistas que hoje a associação também já teve. Mas é interessante da gente ver essa questão histórica, porque vocês que do início conhecem bem, sabem, e a gente já teve muitas como essa que o senhor falou, sobre a questão dos dentistas que vinham, também tinha a escola também, né, naquela época, como não tinha as escolas que hoje tem no distrito de São Domingos, havia uma carência maior, aqui foi atendida algumas crianças também, com essa escola que veio para cá. Acho que, salvo me engano, foi na época de Naldinho, né, que ele fez um trabalho muito bacana. Tem a exemplo também de Roberval, que fazia aquele trabalho de conhecer os moradores, de fazer uma biografia dos moradores, que é muito importante, além da associação ter esse trabalho burocrático, como a gente viu, de sanar os problemas, a demanda da comunidade, mas de dar uma biografia, né, à comunidade, de dar uma história à comunidade. E não é muito acessado porque acho que não é muito divulgado, a gente não conseguiu fazer essa divulgação ainda.
Mas se a gente entrar lá no bloco de Roberval, a gente vê a história de Dona Zumira, vê a história de Bilouro, até a história de Painho também que ele fez, tem de várias pessoas, e isso é o que vai ficar, né? Porque a gente vai passar e a história vai ficar. Então a associação tem esse legado, né? De deixar a história, a cultura, né? Além dessas outras coisas que a gente resolve. Né? Como o senhor vê esse apanhado todo da associação que teve com o Naldinho, com vocês mesmos, né? Com o Roberval, e hoje que a gente tá fazendo esse trabalho? Daniel, a ideia de associação é justamente isso, ter essa rotatividade do poder. Quando eu digo do poder, é de quem está na diretoria. Né? Muitas vezes as pessoas focam muito na figura do presidente da associação, mas ele não é o único responsável para poder fazer as coisas acontecer. Né? Tem toda a diretoria e também não é só a diretoria. Né? Qualquer sócio pode dar sua contribuição também para ajudar nos trabalhos burocráticos, nos encaminhamentos que é tirado das reuniões das assembleias. Né? Então, todas as pessoas que passaram, elas deram sua contribuição. Né? Algumas tiveram uma contribuição mais marcante, porque eram problemas graves, né, que foram resolvidos, e são coisas mais difíceis de esquecer. Mas cada um que passou pela associação, eu lembro que Rivaldo, né, o diácono Rivaldo, passou pela presidência da associação, Naldinho também, né, o Pirão, foi o primeiro presidente, salvo engano, também, deu uma contribuição muito grande. Roberval, Damião também, que passou pela presidência da associação, e tantos outros. Hoje, Maciel também, que está nesse trabalho aí, hoje é o atual presidente da associação também. Né? Então, alguns, né, com suas limitações, por conta das suas ocupações, né, mas cada um deixou uma marca. E às vezes tem coisa aparentemente significante, mas que traz um efeito muito bom, muito positivo. Né? Hoje a gente, com essa organização, com esse incentivo que a associação dá, você vê que a questão do lixo ela é resolvida muito fácil aqui. Você quase não vê lixo jogado aqui na comunidade, porque as pessoas foram educadas com a contribuição que a associação deu. Isso é muito bom, isso é bom para a saúde das pessoas, isso é bom para o aspecto, né, da comunidade, isso é bom para o próprio poder público também, que não tem trabalho, né, um trabalho excessivo de estar fazendo limpeza, essa coisa toda. Né? Então, essa é a contribuição que cada um que vai passando vai dando. Né? E os outros que virão trabalharão numa linha diferente, né, mas que também deixarão sua contribuição. Mas eu continuo a afirmar que os jovens, que os adolescentes e até as crianças devem participar de associação também, deve expor a sua vontade, os seus desejos dentro da associação, né, para que seja votado e que seja encaminhado. Porque hoje, né, a gente está vivendo um mundo completamente diferente do que era há 10 anos, né, porque a tecnologia, a internet e o Android facilitou muita coisa, mas também limitou muita coisa, porque a vida ela é virtual, né, como a gente está vivendo aqui agora, mas ela também é real. Então, as brincadeiras, a cultura, ela precisa ser estimulada, a leitura, né, a pesquisa, né, os registros, eles precisam ser feitos. Né? E as crianças e os adolescentes, principalmente os estudantes, né, eles têm um papel muito importante nessa situação, né, de registrar a história, de fazer parte da história, até de modificar também. Então, não é só adulto, né, não é só as pessoas adultas que participam de associação. Né, os jovens e as crianças também devem participar e contribuir, né, com as pessoas que estão na diretoria, com o presidente, mas esse caminhar da associação durante essa existência aí foi espetacular, né, para a comunidade, para a própria associação. Então, eu acho que ela exerceu o seu papel a contento. E a gente tem muito que alcançar ainda, porque a associação tem espaço para ocupar que muitas vezes não está ocupando. Então, as pessoas precisam conhecer melhor isso. Né? Hoje, a gente tem diversos conselhos consultivos, né, que são constituídos por lei, eles são obrigatórios, que precisam que a sociedade civil ela esteja presente nesses conselhos, levando sua opinião. Né? Exemplo de conselho de saúde, conselho de assistência social, conselho de educação, né, conselho de urbanismo. Todos esses conselhos que são criados a nível governamental, né, pela prefeitura, eles também têm representação
da sociedade civil. E na maioria das vezes, a sociedade civil ela é fictícia, né? Ou seja, no dia de fazer uma reunião, se convida alguém que está próximo, né, ao poder, para poder participar nessa reunião e balançar a cabeça. E muitas vezes a associação, por não estar organizada, ela deixa de ocupar esse espaço. Então, essas informações elas precisam ser discutidas na associação também, para que a associação possa ocupar esse espaço e possa também ter uma participação efetiva dentro do conselho. Porque o verdadeiro problema está aqui na base, está na comunidade. E quem sabe dos problemas da comunidade é a própria comunidade, e nada melhor do que uma associação para poder fazer isso. É claro que cada um tem seu representante, escolher seu vereador, né, que faz sua representação limitada ou a contento, isso aí vai, né, do ponto de vista de cada um, mas é bem verdade que, às vezes, o vereador, mesmo ele tendo um compromisso com uma comunidade, ele não chega para fazer o trabalho, né? E a comunidade se sente esquecida, se sente rejeitada. E aí a associação ela tem que fazer esse papel e tem que fazer um papel neutro, porque quando a associação ela está fazendo o papel de representante da comunidade, ela não pode tomar partido por um vereador ou pelo prefeito ou pela oposição, não. Ela é comunidade. Então, ela também tem que ter, né, essa visão de ter diálogo com quem quer que seja. Se for um diálogo no Poder Executivo, vai ter que dialogar com um vereador, seja da oposição, seja da situação. Se for um diálogo que tem que fazer com o Poder Executivo, né, com a Prefeitura, esse diálogo ele vai ser feito independente da diretoria, né, ou do presidente ter uma boa relação com o prefeito ou não, porque aí essa relação política partidária ela não pode existir dentro da associação. É claro que cada indivíduo, né, como cidadão, seja ele diretor, seja ele um simples membro da diretoria, tem total direito de ter a sua posição política, ter a sua preferência política pelo prefeito ou pelo candidato derrotado da oposição, por esse vereador ou por aquele, mas não pode haver uma tendência para a associação. A associação ela tem que levar todo mundo para se discutir em conjunto, votar, né, as demandas em conjunto e serem encaminhadas para serem resolvidas. Então, isso é muito importante também dentro da associação. Tem dois pontos que o senhor tocou nessa fala que eu acho interessante, né, da gente reforçar, e eu posso trazer até em forma de pergunta para a gente ter esse bate-papo. Quando o senhor fala na questão da gente dar continuidade, que essa é um dos princípios da associação, né, que a gente mantenha a transparência e deseja que isso seja continuado já por conta dessa intenção, né, de que vai vir outras gerações e essa associação tem que continuar porque ela tem seu papel fundamental. Esse formato que a gente está fazendo de trazer o conhecimento, eu sentia dificuldade de acessar esse conhecimento, né? E como hoje o senhor trouxe essa questão da virtualização, que as pessoas elas ficam mais concentradas ali no que está virtual, não tem o conhecimento de buscar essas outras coisas que estão por fora, não que seja por culpa delas, mas muitas vezes porque o objetivo dela é aquele e não é oferecido outras formas de pensar. E a gente fazendo esse trabalho que a gente está fazendo hoje, o senhor vê que, analisando de um ponto histórico, ele irá contribuir para futuras gerações. E uma outra pergunta ainda dentro desse ramo que a gente está tratando, voltando à história, sobre essa questão política que eu já ouvi relatos de que houve contribuição dos dois lados políticos, né, maior aqui no nosso distrito. E eu já ouvi por alto, né, dos meus pais, de outros acontecimentos que já teve aqui, e que foi de um lado político e tanto de um lado como de outro, né? E se o senhor vê nessa retórica histórica, se a gente vê esses pontos, se consegue elencar esses pontos. O Daniel, com relação à importância dessa participação, se vai deixar legado, eu acho que já está deixando. Você é um exemplo disso, que participou como criança
né? E talvez não tenha nem entendido naquele momento o que estava acontecendo. E hoje já está conduzindo um debate aqui, e isso já é um fruto do trabalho. E que pode continuar acontecendo com outras crianças que têm 9, que têm 10 anos hoje, e que amanhã vão tocar esse trabalho também, né? Então, eu acho que qualquer trabalho que seja de associação, de associativismo, ou de aglomeração de pessoas, ela, se for bem intencionado, ela vai deixar frutos e vai ser duradouro, esses frutos, né? E é uma coisa que precisa ser incentivado, que precisa ser tocado para frente, para que a gente não deixe essa semente morrer. Isso é fato, né? Isso é fato. E com relação a elencar essa questão de conquistas, fica difícil, a não ser que a gente tivesse um registro disso aí, mesmo que a gente pegue o que está registrado hoje, mas né, pela falta de estrutura que a própria associação tem, a gente não consegue deixar esses registros a contento, né? Então, se a gente vai elencar os feitos, né, da associação, a gente corre o risco de ser injusto com alguém. Então, eu acho que é melhor a gente dizer que todos que passaram deram sua contribuição, né, tanto a nível de diretoria quanto a nível de governo também, né? Os que passaram por aqui deram a sua contribuição. Eu sei que muitas vezes a gente fica descontente, porque às vezes vem um vereador, faz uma promessa e ela não é cumprida. A gente tem que lembrar primeiro o seguinte: o vereador ele não executa, né? Ele trabalha com a questão de fiscalização do poder executivo e com a formulação de leis. Às vezes o vereador promete por ingenuidade, né, ou por demagogia, mas ele não pode, mesmo que ele seja do lado político do prefeito que está no poder, ele não pode fazer uma promessa de execução de uma obra que ele não tem certeza. Isso aí vai depender, primeiro, de uma série de fatores, né, de recursos disponíveis, de vontade do poder da administração, né? Mas se ele vem à comunidade, se ele dialoga com a comunidade, então ele já cumpriu com o papel dele, ele deu sua contribuição. E a gente também não pode ficar completamente descontente, né? É bem verdade que as necessidades elas são muitas, né? Que o desejo e o anseio da população, né, ele é grande para que todos os problemas sejam resolvidos, mas às vezes se torna uma utopia meio distante. E a gente tem que fazer aquilo que é possível. Então, eu não queria cometer aqui, né, uma falha de elencar, né, alguns feitos da associação e ser injusto com algumas pessoas, sejam dirigentes, né, sejam governo. Que a gente está falando aqui de governo municipal, porque como o trabalho da associação é um trabalho de comunidade, a nossa relação é mais com o governo municipal, com o prefeito do município, né? Uma hora ou outra a gente vai ter uma relação, talvez, a nível de governo estadual, mas é muito raro e muito superficial, né? Porque na questão institucional a gente está ligado ao poder executivo do município, a prefeitura do Brejo da Madre de Deus, no caso, né? Mas tanto o governo de Roberto Asfora, que passou pelo município, do Dr. Edson, de Hilário, né, de Asfora agora de novo, né, que deram sua contribuição com a associação, fizeram o que foi possível, todos eles deixaram a desejar, porque não vai satisfazer a todo mundo, e a gente não vai dizer quem foi mais ou quem foi menos aqui. Isso é um julgamento que deve ser feito por cada pessoa, deve fazer o seu julgamento, e é para isso que existe a eleição também, né? Ou para dar continuidade ao trabalho que está sendo feito, então, para fazer uma mudança, como aconteceu em Brejo, como aconteceu em Santa Cruz também. Isso faz parte da democracia, e até a nível federal também, isso faz parte da democracia, né? Mas a verdade é que feitos foram alcançados, né, por pedido das administrações da associação e pela participação do próprio poder público do município, né, que efetivamente agiu dentro da comunidade. Mas se a gente for olhar assim, das coisas mais importantes, umas que talvez não tenham mais valor hoje, por exemplo, a vila tinha 2 orelhões públicos instalados, na época que não existia celular ainda, mas a gente tinha 2 orelhões aqui, inclusive estão vandalizados aí, acho que a gente precisa dar uma consertada nisso também, porque o orelhão hoje é importante. Existe trabalho que você vai fazer que o 0800 só funciona com um telefone convencional, não funciona, alguns, né? Não funciona com um telefone celular, né? Mas um feito para a época foi extremamente importante, né? Inclusive, nós tínhamos um orelhão aqui, que ele era transmissão via rádio,
né? Porque a gente tem a questão do rio, e às vezes o rio, quando ele bota cheia, leva os fios, né? E aí fica sem internet, fica sem telefone, mas o orelhão a gente não perdia sinal, porque ele era via rádio. Era um orelhão que era específico para a zona rural, que foi instalado aqui na vila também. E foi um feito, uma conquista da associação. Outro grande feito assim que teve uma utilidade muito grande para a associação, e aí foi um trabalho muito mais da comunidade do que do próprio poder público, foi a passagem molhada que foi feita ali, né, pela própria comunidade, né? Foi feito na mão, na tora, juntou os camelos aí, todo mundo, a gente se juntou aí e enchemos um caminhão de pedra e vamos botar lá e se faz vaquinha e pega colaboração, e a própria comunidade que fez e está ali até hoje, né? Acho que a participação da prefeitura nesse período aí foi com os tubos de passagem de água, mas foi um trabalho que a própria comunidade fez, né? Uma mobilização feita através da associação, que foi muito importante, né? De vez em quando ela fica meio acabada, mas se não tivesse sido feita, a gente estava com um problema seríssimo, ter que passar por tempo de esgoto quando fosse atravessar o rio para poder ir para Santa Cruz. Eu acredito que no futuro a gente ainda vai ter uma passarela aqui, ou talvez até uma ponte, mas o que foi feito aí, né, foi um feito que serve até hoje, que muita gente machucou o dedo, que muita gente suou para fazer isso e fez de própria vontade, né, voluntário, sem receber nada. Teve gente que botou dinheiro do bolso e a gente fez aí, isso é extraordinário. Então, dois feitos grandes que a gente usa todo dia, às vezes não percebe, que no caso da passagem molhada, e outro que o tempo já levou e que não tem nem tanta utilidade, mas que na época foi muito importante, né? Eu digo de obra estrutural. E de obra de atendimento à população, a questão da escola que você tinha falado, que era a educação de jovens e adultos, né? Esse tipo de trabalho ele é feito dentro da comunidade, e aqui teve um papel muito importante também aqui na comunidade da Vila Augusto, e assistência médica, de vacinação, que era feito no coletivo aqui, uma parceria entre a prefeitura e a associação. Então, esses feitos foram extraordinários. E tem pequenas coisas que a associação faz, mas que também traz um resultado muito positivo, que é a questão da educação. Seja ela a educação ambiental, quando se luta para não jogar o lixo na rua, né? Quando você incentiva o plantio de árvores na calçada também, quando você facilita isso, né? E isso é muito bom, e é uma coisa que muitas vezes não precisa nem de poder público, a própria comunidade pode fazer isso. Agora, fazer de uma forma sistemática, fazer de uma forma organizada, né? Para que não seja feito de qualquer jeito e as pessoas percam o estímulo por isso. E tem outras coisas que às vezes a gente esquece, o tempo passa, apaga da memória, mas até uma confraternização que é feita, uma quadrilha que é feita no período de São João, serve para as pessoas se confraternizarem, né, se socializarem, né? Mesmo quem não está participando, mas está ali olhando, está assistindo, é uma forma de entretenimento, né? Um trabalho que você faz no final do ano de amigos secretos, essas coisas parecem uma coisa simples, mas que une tanto a comunidade, né, que todo mundo está junto ali, né, o mais velho, o mais novo, o evangélico, o católico, né, o espírita, está todo mundo junto ali se confraternizando. E isso é extremamente importante e isso precisa ser alimentado e precisa ser incentivado pela associação. Porque, feito eu tinha falado, né, que a associação não é só para ir buscar problema ou para resolver problema. A associação também é para comemorar, a associação também é para criar, a associação é para se envolver na cultura, é para se envolver, né, na diversão, no esporte, numa série de coisas que a gente precisa da vida da gente, porque a vida também não é só trabalho e problema, a vida também é um pouco de diversão, né? E a gente tem um papel muito importante que as igrejas fazem, né? Mas a gente precisa de outras coisas, né, de manutenção da cultura, de incentivo à leitura e outras coisas mais, né? Então a gente tem uma boa quantidade de pessoas com formação acadêmica aqui na vila que também pode dar contribuição, né? E mesmo que seja voluntário, não precisa, né, ser do seu trabalho, mas da informação que você tem, do conhecimento que você adquiriu, você pode contribuir um pouquinho para poder melhorar a sua comunidade. Ajudar a comunidade, se ajudar a associação e se ajudar a si próprio. Porque quando você trabalha como voluntário, você também ganha crédito do voluntariado para a sua vida pessoal. E isso é extremamente importante. Muito importante. É muito bom, Didi, isso que o senhor trouxe. Eu tentei
atiçar um pouquinho para que o senhor trouxesse isso para a gente, porque isso vai servir de legado, né? Para as pessoas, às vezes, como o senhor falou, apaga da memória, porque não fica registrado. E a gente trazendo hoje como registro, que as pessoas que hoje aqui estão assistindo e as que vão vir assistir posteriormente, elas podem entender o que é a associação e o que a associação pode trazer, né, de benefício não só para um ou para outro, mas para todos da comunidade. E que esse benefício que já aconteceu, que vem acontecendo, ele pode vir a acontecer futuramente. Então, ele tem que ser continuado. E para isso é que a gente está com esse projeto, né? Para que ele fique e as pessoas entendam e posteriormente, no futuro, elas ainda venham ter esse registro ali pertinho, ali na palma da mão dele, que ele possa acessar e possa lembrar desses feitos históricos e que é de tão grande importância. E para a gente finalizar aqui nessa live, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para né, a gente refletir um pouco, se o senhor tiver alguma mensagem sobre esse nosso tema, sobre essa nossa conversa, para a gente finalizar aqui. O Daniel, eu diria que esse trabalho é muito importante, porque hoje a internet, né, é uma faca de dois gumes. Né? Eu lembro que quando eu fui estudante, eu assinava 3 revistas. Né? Era o jornal Mundo Jovem, que é um jornal ligado à Igreja Católica, né, que traz temas para adolescentes, essas coisas. Assinava a revista Super Interessante e a revista Caros Amigos, que até deixou de existir essa revista Caros Amigos. O Mundo Jovem ainda continua, que é de uma instituição lá do Rio Grande do Sul. E a revista Super Interessante, que é da editora Abril, ainda está ativa ainda, mas a revista né? Então, mas hoje a gente tem toda essa facilidade na internet. Só que a internet, ela traz muita informação e pouco conhecimento, porque fica difícil das pessoas filtrar isso aí. Então, muitas vezes, quando você dialoga na vida real, pessoalmente com as pessoas, isso facilita o aprendizado, isso melhora o conhecimento e não a informação. Porque você receber 10, 20, 30, 40 informações em uma noite, você não vai conseguir compreender aquilo. E quando você debate um tema, mesmo que seja de 15 em 15 dias, é muito mais fácil de você fixar. Mas a internet também não deixa de ser um instrumento importante. Então é muito importante essa questão das lives, né, para que a gente possa ir esclarecendo algumas coisas e aí também ouvir da própria comunidade, dos associados ou de pessoas que não são associados, mas que querem contribuir ou que têm alguma dúvida, de temas que possam ser debatidos aqui, de pessoas que possam vir trazer um debate, uma informação para as pessoas que têm curiosidade ou têm alguma dificuldade na sua vida pessoal. Então, tem como a gente fazer isso aqui. Esse é o recado que eu deixo. E outro recado que eu gostaria de deixar aqui também é que procurasse fazer reunião mais constante, ou seja, a diretoria, mesmo que não seja diretoria, mas as pessoas que se sentem sócios da associação, que procure se reunir constantemente, e quem não é sócio, procure se associar, se puder pagar uma contribuição também, porque se você paga uma contribuição de 5, 10 reais por mês, quem pode, é claro, né? Ajuda muito a associação, porque a associação precisa preparar documentos, né? Precisa usar tinta de impressora, precisa ter uma série de coisas para poder funcionar, e até para deixar registrado isso. Né? Então é importante que as pessoas se associem e quem puder dê essa contribuição também para a associação. Uma coisa eu posso garantir, e digo isso por experiência própria. A gente, quando participa de uma associação, a gente leva, né, a experiência para o resto da vida. Ainda hoje, né, eu sou grato ao trabalho que eu tive dentro do movimento estudantil e reproduzi depois esse trabalho por onde eu passei, porque eu ajudei na criação não só dessa associação aqui na Vila Augusto, mas em diversas associações em Santa Cruz. Na Escola São Domingos, quando eu fui professor, a gente fez um trabalho de Grêmio lá espetacular. Eu acho que Maciel pode dar esse testemunho aí depois também, do trabalho de Grêmio estudantil que a gente fez lá. E tudo isso são movimentos de associações. Então, são participações que a gente faz na vida da gente, que a gente leva para o resto da vida. Quem puder, tire um tempinho, né, uma vez por mês, sente na associação, vá debater, só lembrando de uma coisa, numa associação as pessoas pensam diferente e às vezes é preciso colocar em votação. Às vezes a gente ganha,
às vezes a gente perde. Quando a gente ganha, a gente tem que ajudar. Quando a gente perde, a gente tem que aceitar que aquela proposta que foi vitoriosa, se eu puder ajudar, eu vou ter que ajudar, mesmo não concordando com ela, porque foi uma decisão de maioria. Então, a gente tem que ter maturidade para isso. Isso é na associação, isso é na vida da gente, em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer instituição que a gente participe. Então, é importante que as pessoas participem das reuniões, que essas reuniões aconteçam, que os temas sejam debatidos, quando tiver polêmica, se vota. E a proposta que tiver a maioria dos votos é a proposta que vai ser encaminhada e todo mundo tem que aceitar. Não adianta depois ficar se reclamando, mas eu não concordava com isso. Não, venceu aquela, pronto. A proposta que vencer é a proposta da associação, e a associação é todo mundo. Então, essa é uma maturidade que cada um tem que ter dentro da associação. A gente ganha com argumento, com palavras. Não adianta falar alto, não adianta gritar, não adianta brigar. Então, se você conseguir convencer as pessoas de votar na sua proposta, você vai ter que mostrar por que ela é boa. Isso é o crescimento dentro da associação. Então, convoco a todos que puderem, participe de associação, contribuam com a associação, porque a associação ela é um espelho, aquilo que você faz para ela retorna para você. E eu digo isso por experiência própria. É uma dica que eu deixo para todas as pessoas da comunidade e as pessoas que estão assistindo essa live aí. Muito bom, Lizio. Eu queria agradecer aí a presença do senhor, a participação. E a gente dá por encerrado hoje. Né, quando for amanhã, nós teremos aí outra live. Já está marcada, a gente vai publicar. Amanhã, de meio-dia, a gente lança aí o próximo convidado. E vamos lá, vamos continuar aí a batalha. Obrigado. Beleza, Daniel. Parabéns aí pelo trabalho, boa sorte. E eu tenho certeza que as outras pessoas que vão passar por aqui têm uma contribuição muito boa e muito grande a dar para todas as pessoas. Boa noite, obrigado pelo espaço aí. Boa sorte aí no trabalho de vocês. Obrigado. Até mais. Tchau.